Com a confirmação da morte do Ayatollah Ali Khamenei, o Irã anunciou nesse domingo a escolha de um líder supremo interino, que vai comandar o processo para uma nova eleição. Khamenei exerceu poder ilimitado e repressivo no Irã por quase 40 anos. A notícia da morte do líder supremo iraniano foi celebrada nas ruas em várias partes do país. Desde 1979, a população do Irã vive sob um regime político-religioso radical que tem entre as principais características a forte repressão interna com violações de direitos humanos. A palavra Ayatollah, de origem árabe, significa sinal de Alá. Durante quase 40 anos, o Ayatollah Ali Khamenei foi a autoridade máxima do Irã, responsável pelas forças armadas, o judiciário e a imprensa estatal. Antes de se tornar líder supremo, Khamenei foi presidente do Irã, eleito com 95% dos votos. O Ayatollah é a figura absoluta do regime, que nos últimos tempos ele virou uma personagem muito popular dentro de seu próprio país, sim, que ele não responde, sim, como figura ideológica aos desejos da população iraniana. Está totalmente ávida de liberdade, sim, de crescimento econômico, de não mais censura. O regime dos ayatollahs chegou ao poder no Irã depois da Revolução Islâmica que derrubou a monarquia iraniana liderada pelo Shah Reza Pahlavi. O país, que mantinha boas relações com o Ocidente, se tornou um dos principais financiadores de grupos terroristas como o palestino Hamas e o libanês Hezbollah. Os Estados Unidos e o Irã romperam relações em 1980. Hoje, os dois países mantêm apenas canais diplomáticos limitados. O reflexo pode ser visto aqui, em Washington. Este prédio chegou a ser ocupado pela Embaixada do Irã. Hoje, completamente esvaziado, o edifício serve de memória sobre um passado marcado por tensões. Os embargos econômicos e as sanções internacionais ao Irã já duram quase 5 décadas. O país é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, mas enfrenta uma crise interna com inflação que passa de 60% ao ano. A profunda insatisfação popular com o regime levou a uma violenta onda de protestos em janeiro. A estimativa é que mais de 30 mil pessoas morreram. Sempre vão ter aqueles que apoiam incondicionalmente, que acreditam que ele foi um grande líder da resistência contra os Estados Unidos. Mas, no meu entender, foi uma das lideranças mais sangrentas na história recente do mundo. Para especialistas, os acontecimentos recentes podem abrir caminho para uma liderança mais disposta ao diálogo com o Ocidente. Por outro lado, a formação de um conselho interino para escolher um novo líder supremo mostra a resistência do regime iraniano. O Ayatollah Alireza Araf foi o escolhido para comandar o processo. A própria escolha de um ayatollah interino mostra a fragilidade que as instituições iranianas estão passando nesse momento. E quem a alta cúpula do regime achar que terá mais condições de unir os iranianos para apoiar o regime, esse vai ser escolhido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse durante uma entrevista neste domingo que a nova liderança do Irã quer conversar com ele. Trump não especificou com quais líderes estaria negociando e nem informou um prazo para as conversas acontecerem, mas garantiu que está disposto a abrir diálogo com o Irã.